E aí, pessoal, tudo bom? A gente hoje vai falar sobre o período de transição entre a monarquia e a república no Brasil. Um assunto muito importante, até que, né, aquele feriadão top que aqui em Araguaçu é emendado com o dia do aniversário da cidade, dia 14 de novembro, aniversário de Araguaçu, e dia 15 de novembro, proclamação da República. E aí a gente precisa entender um pouquinho o que é isso, que foi essa proclamação da República há mais de 100 anos. A proclamação da República aconteceu dia 15 de novembro de 1889. Olha só que interessante, curiosidade. 100 anos depois, houve o período de redemocratização brasileiro. Mas isso é outra história. Então vamos entender um pouco o que levou à proclamação da República e quais foram os fatores principais. Então a gente precisa entender que o que levou a proclamação da República foi um descontentamento com a monarquia, que já não estava mais suprindo as necessidades e os anseios da população. Então aí a gente pode citar descontentamento em três alas muito importantes, que são os militares, a classe religiosa da Igreja Católica e os grandes produtores de café. Então, esses são os pilares da queda da monarquia e a instauração do período republicano. Então, vamos entender cada ponto desse. Você já tem que estar anotando isso aí, porque é importante. Então, vamos lá. Com relação aos militares, os militares estavam insatisfeitos, eles queriam mais participação no governo. A Guerra do Paraguai, que aconteceu alguns anos antes, influenciou esse processo. A Guerra do Paraguai teve grandes baixas, os militares saíram com grande poder, com grande influência, e aí eles queriam mais participação dentro do governo, das decisões do governo, que não era atendido pelo o imperador, Dom Pedro II. A classe religiosa. Existia um embate muito sério dentro da Igreja Católica com a monarquia pelo simples motivo de ter influências maçons, de Dom Pedro II ser um maçom, e a Igreja Católica proibir a prática da maçonaria nesse período. E aí o Papa proíbe isso e a Igreja começa a pregar contra a maçonaria. E isso gera um desconforto ao ponto de Dom Pedro II mandar prender os bispos que estavam falando contra as ideias da maçonaria. E aí isso vai gerando um desgaste. Mesmo que um ano depois Dom Pedro II solta os bispos influentes, eles ainda assim cria-se uma ruptura. Então a igreja começa a pregar contra a monarquia, associando ela à prática da maçonaria e descontentamentos no sentido de influência. E os cafeicultores de café, principalmente da região de São Paulo. Isso é interessante porque isso vai influenciar a primeira parte da República. E aí esses cafeicultores, eles queriam mais participação política, mais industrialização, desenvolvimento para o setor dentro do Brasil, que na monarquia não era tão possível, a monarquia era um pouco centralizada, tradicional. E além disso, a gente tem os fazendeiros e alguns cafeicultores também que estavam pistolas, porque, mano, resolveram abolir a escravatura. Quem ia trabalhar? Mão de obra livre? Muito mais caro. Então, todas essas complicações resultaram num forte incentivo para o golpe, chamado Golpe da República, em 15 de novembro de 1889. E aí esse golpe seria instaurado dia 20, então o nosso feriado seria dia 20, presta atenção. Mas, por uma questão de estratégia, Marechal Deodoro da Fonseca, juntamente com os demais marechais, que eram alta patente dentro do exército, proclamaram no Brasil a República Federativa, República dos Estados Federativos do Brasil, que entra em vigor até hoje. Mas aí a gente vai entender um pouco as várias faces da República que desenvolve de forma diferente durante todos esses mais de 100 anos de República. Beleza? Então deu para entender o que foi a queda da República, quem foram os principais incentivadores. Vale ressaltar que a abolição da escravatura foi um fator muito importante e a gente vai entender um pouco sobre a escravidão e como foi essa abolição e o que isso tem a ver hoje na nossa sociedade. Beleza?